Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena, e esse é o vídeo sobre o nono dia do Festival do Rio. Eu assisti hoje a... Primeiro, antes, ao longo dos outros dias do festival, pelo menos na primeira semana, eu estava sempre publicando vídeo e escrevendo sobre todos os filmes. Agora eu vou publicar, vai ficando impossível, o cansaço vai somando, enfim, eu estou publicando os vídeos e falando sobre todos os filmes que eu estou vendo, e mais tarde, quando eu vou escrever só sobre os filmes que vão realmente entrar em circuito, ou que tem, enfim, um destaque maior. Mas então até o final do festival eu só vou publicar diariamente os vídeos. Então curtam o canal, curtam não, assinem o canal para receber notificação de novos vídeos e tal, podem acompanhar no Twitter, no Facebook, enfim. Vamos lá, foram 4 filmes hoje. O primeiro filme foi um filme indiano chamado Tribunal. Poxa vida, é quase 1 da manhã, aí passa alguém na porta, eu fico tenso igual ontem. Eu tenho que começar a chegar mais cedo para gravar esses vídeos sem culpa. O filme gira em torno de um processo, um longo processo, em que gira em torno de um suicídio, ou o aparente suicídio de um trabalhador indiano, e um cantor popular, um repentista, vamos dizer assim, indiano não é repentista, obviamente, mas é o equivalente a um repentista, um poeta do povo, é acusado de, numa de suas apresentações, ter cantado uma canção que incentivou talvez o suicídio desse cara, e ele é preso e julgado por incitação ao suicídio. A partir daí, a ideia do filme é acompanhar todo o desenrolar do processo, a burocracia do processo, a medida, os absurdos e as falhas terríveis do sistema judicial indiano, e é um teste de paciência pro advogado que é o protagonista do filme. Me lembrou em alguns momentos, inclusive, um outro filme muito bacana chamado O Julgamento de... caramba, Viviane, eu tô querendo... Get, enfim... eu vou colocar escrito aqui embaixo, nesse momento, o nome do outro filme. O Julgamento de... É bom eu colocar alguma coisa aqui realmente escrita, senão fica uma coisa parecendo meio obsceno. O Julgamento de... Enfim, é o horário que eu estava falando assim. E o filme é um filme muito bacana nesse sentido, de mostrar o desgaste e o absurdo que enquanto isso o cara está preso, enquanto você tem um julgamento desenrolando, a promotoria provocando adiamentos frequentes das sessões, o juiz também não está nem aí, o advogado de defesa é um cara dedicado, mas ele tem outras coisas para fazer. E aliás, isso é uma coisa interessante, porque o filme se esforça para mostrar que se há algum vilão a se culpar aí, não é o promotor, ou o juiz, ou o advogado, ou o cantor, enfim, é o sistema judicial. Porque em vários momentos o filme inclusive passa a acompanhar o cotidiano de todos os três. Se normalmente a gente acompanharia só o cotidiano do advogado, e o filme começa mostrando o cotidiano do advogado fora do tribunal, a gente aqui vai acompanhar também o cotidiano da promotora, o cotidiano do juiz, e isso humaniza esses personagens. E a gente percebe que eles não são nem vilões, nem mocinhos, eles são pessoas complexas, humanos, que estão à mercê do funcionamento da burocracia do sistema judicial indiano. É um filme realmente que eu achei um filme muito forte, e uma abordagem, inclusive, narrativa, quase que de cinema direto. Obviamente que não é cinema direto, não é nem um documentário, mas com longas cenas que se dedicam a acompanhar aqueles personagens em momentos que normalmente a maior parte dos filmes excluiria. Momentos de tédio, momentos de silêncio, muitas vezes quando o protagonista sai, o caso dele para de ser julgado naquele dia, a gente acompanha um pedacinho do julgamento seguinte para ver que o absurdo vai continuar nos outros processos, enfim. É um filme que eu gostei muito, esse indiano, Tribunal. O segundo filme que eu vi no dia foi uma porcaria chamado H, uma coprodução entre Estados Unidos e México, e de 2 diretores, Rani Attier e Daniel Garcia. É um filme que ele até consegue evocar, acompanhando a história de 2 mulheres chamadas Helena, uma que tem um marido com quem ela divide seus trabalhos de artista plástica ou artista performática, e uma outra Helena mais velha que ela é casada há 40 anos, o marido é um marido atencioso, embora tenha um certo cansaço natural aos 40 anos de matrimônio,
mas ela cria um bebê, que é um bebê de vinil muito realista, e ela é inclusive uma líder, vamos dizer assim, de um movimento de senhoras que criam bebezinhos como se fossem de vinil, como se fossem de verdade. Mas nada disso importa para o filme. O que importa para o filme é que cai um meteorito, acontece um evento cósmico não explicado, e isso leva a comportamentos estranhos por parte da população, e o filme consegue, até certo ponto, evocar um clima de estranhamento que funciona. A gente realmente fica curioso: o que está acontecendo? Quem são aquelas pessoas? Por que elas estão agindo assim? E a gente fica, até certo ponto, angustiado, através do uso, inclusive, do design de som, através de sons cuja origem não são imediatamente explicadas, através de momentos em que a câmera mostra o ponto de vista de certos personagens se mostrando confusos, através não só de uma profundidade de campo pequena, mudança de foco, ou mesmo saindo de foco. Então, assim, a abordagem estética do filme é corretinha. O problema é que o filme não chega a lugar nenhum, e a partir de certo momento ele começa a ser simplesmente frustrante, porque você está acompanhando aquilo não vai para lugar nenhum, não se desenvolve, também não muda nada em relação aos personagens, em relação ao arco dramático, nem nada, e aí o filme cansa, e aí o filme termina e você fala: pô, perdi 2 horas vendo esse filme, ele não chegou a lugar nenhum, embora esteticamente ele tenha feito tomado algumas decisões que são corretas para a proposta dele, blá blá blá. Mas qual proposta é essa? Então esse filme H é um filme que realmente me irritou profundamente. O terceiro filme que eu vi no dia foi Anomalisa, dirigido e escrito pelo Charlie Kaufman. Aliás, é co-dirigido. Ele também é dirigido por um cara que eu esqueci o nome, mas como lembrou meu amigo Lucas Salgado, é um cara que dirigiu o episódio de stop motion do Community. Inclusive o Dan Harmon, criador da série, a Community, é produtor executivo do Anomalisa. Anomalisa, será que existe um anagrama que nos leva, enfim, com a interpretação? Bom, tem que pensar sobre isso. Anomalisa, enfim. O filme é um filme, como eu falei, stop motion, é uma animação em stop motion, de forma alguma voltada para o público infantil. Se pudesse existir um stop motion de 18 anos, teria o Team America e esse Anomalisa, porque até o Mary Max, que é um filme muito delicado e muito dramático também em stop motion, é um filme que não seria 18 anos, seria, sei lá, 14 ou 12 em função de tema, mas esse, enfim, também não teria que ter censura nenhuma, estou brincando. Mas é um filme que ele aborda de uma maneira muito curiosa a solidão. A solidão do protagonista, que é um cara que é um palestrante motivacional famosinho, e ele vai palestrar em Cincinnati, ele está se sentindo sozinho, ele se sente isolado, e ele de repente se vê encantado por uma mulher que ele conhece no hotel dele. Então o filme ao mesmo tempo é sobre a solidão, a nossa condição humana de profunda solidão, muitas vezes, mesmo a gente estando cercado de pessoas, e também sobre o amor e sobre como o amor pode surgir de maneira inesperada e, pelo menos por alguns momentos, romper essa solidão. E é uma ideia complexa, é uma ideia profundamente humana, uma ideia com a qual todos nós podemos nos relacionar, identificar, mas é uma ideia complexa e que o Charlie Kaufman ele ilustra de uma maneira, quando você para pensar em retrospecto, uma ideia simples. Tirando o protagonista, que é dublado pelo David Thewlis, e a mulher por quem ele se apaixona, que é dublada pela Jennifer Jason Leigh, a voz é feita por ela, né? Todos os outros personagens do filme são dublados pelo Tom Noonan. São todos, mesmo personagens femininas, é a voz desse ator, e ele não muda a voz, não é a mesma voz, com a mesma inflexão para todos os personagens. Isso é muito bacana porque isso ressalta a solidão do personagem principal, como se ele fosse uma coisa e o resto do mundo fosse outra. E é uma ideia muito simples, e o que é muito bacana é porque, como todas as mulheres do filme também têm voz de homem, quando ele finalmente ouve uma voz de mulher, a gente entende porque o encantamento surge de uma maneira tão súbita, tão mágica, que muitas vezes isso acontece. A paixão, o amor, o encantamento por alguém, muitas vezes a gente não consegue identificar no momento de onde vem aquilo. E tem uma passagem muito linda no filme que ele está ouvindo a voz, que é a única voz feminina que ele escuta, dessa personagem, que é a Lisa, e é impressionante, porque nós estamos falando de uma animação stop motion, mas você consegue ver na expressão do personagem, e não é só uma coisa kulechoviana. Claro, sempre tem uma nossa projeção kulechoviana no filme, na imagem, mas não é só isso, é porque realmente a expressividade do personagem, a movimentação de câmera em direção ao rosto dele, a luz, o design de produção, tudo isso contribui, e a gente percebe não só o encantamento dele por ela, mas a gente percebe que ele está confuso, ele não consegue entender de onde está vindo esse amor, esse encantamento. Então é um filme muito bonito sobre solidão, aliás, o Charlie Kaufman é recorrente na filmografia dele, fazer filmes
sobre solidão, sobre a busca de um contato, de uma conexão humana, e ele faz isso muito lindamente nesse Anomalisa, embora meu filme favorito dele ainda continue sendo o Cinédoc Nova York, quase empatado com o Brilho Eterno, mas eu ainda coloco, por mais que eu amo profundamente o Brilho Eterno, de Momento Sem Lembrança, eu ainda coloco o Cinédoc um tiquinho acima. Mas enfim, esse foi o terceiro filme que eu vi no dia. O último filme que eu vi no dia foi Os 33, da Patrícia... De novo, perdão. O último filme que eu vi no dia foi Os 33, da Patrícia Higgin, que é um filme que gira em torno da história que todo mundo conhece, pelo menos quem nasceu nos últimos 5 anos conhece, que foi a história dos mineiros no Chile, que ficaram presos durante 3 meses numa mina depois de um desabamento, e o processo de resgate que, enfim, envolveu o mundo inteiro de uma maneira ou de outra, pelo menos chamou a atenção do mundo inteiro. O filme já se prejudica de cara pelo fato de todo mundo saber como a história termina. Eu não vou falar como ela termina aqui, porque se tiver alguma pessoa que não sabe como ela termina, eu não quero estragar para essa única pessoa, mas a maioria sabe como a história termina. Então, o filme não consegue criar suspense, o filme não consegue criar urgência, o filme não consegue criar drama, o que não é só problema, não se deve só ao fato de a gente saber como ela termina, se deve também à incompetência da diretora para criar esse sentimento de urgência, esse sentimento de tensão. O filme não consegue criar nem claustrofobia, que seria uma coisa óbvia, né? Não, até nisso o filme falha. E quando ele tenta criar drama, ele cria um drama barato, artificial, novelesco, através de diálogos. Por exemplo, tem um diálogo tão pavoroso que me... E tem um diálogo pavoroso no filme que me espanta que ninguém no processo do filme tenha falado: não, esse diálogo é muito ruim, vamos tirar. Quando cai uma rocha imensa que desaba e enterra os caras, um diz: isso não era uma rocha, isso é o coração da montanha que finalmente se partiu. Não, por favor, por que o cara escreveu isso? Depois alguém leu aquilo, depois a diretora aprovou e depois o ator disse, ninguém disse. Não, o montador colocou no filme e ninguém falou: não, isso é muito ruim, vamos tirar. Então o filme é cheio de momentos assim. De melodrama, ou momentos que deveriam ser supostamente, ou tem um momento como um banquete que eles imaginam as suas amadas ali, que além de tudo é machista, porque as mulheres aparecem não só consolando, mas servindo os caras, mas além de tudo é um momento tão falso, tão ruim, que não funciona como drama, não funciona como comédia, não funciona como nada. Então é um filme que ele tem alguns bons momentos, um ou outro momento que funciona, principalmente graças ao elenco, que é um elenco muito bom, e é bom que o elenco seja bom para vender aquelas falas horríveis, aqueles sentimentos tão artificiais. Mas mesmo assim fica difícil entender o que Juliette Binoche está fazendo nesse filme, enfim. É um filme que, tirando um momento ou outro, e claro que alguém vai perguntar, porque é o brasileiro no elenco, Rodrigo Santoro está muito bem no filme, ele é um ator cada vez melhor e está bem no filme, mas é um personagem, vamos dizer assim, é o único que consegue passar alguma humanidade, alguma tridimensionalidade. Embora o roteiro também tenta construí-lo bonzinho demais, enfim, é um filme que não funciona, infelizmente não funciona, nem na sua tentativa de finalmente emocionar ao revelar o rosto dos personagens reais. É isso, foram esses os quatro filmes do 9º dia do Festival do Rio. Um grande abraço e bons filmes.